Segundo o álbum de estúdio do grupo paraibano Papangu, Lampião Rei combina elementos de realismo fantástico com as histórias do cangaceiro Virgulino Ferreira da Silva, o Lampião. Para desvendar os segredos do trabalho que vai do metal progressivo ao baião, do jazz ao cancioneiro regional, eu recebo os integrantes da banda em mais uma edição do Por Trás do Disco. Ouve aí. Oi pessoal, eu sou o Kleber Fak e no programa de hoje eu recebo o pessoal da Papangu, grupo de João Pessoa, na Paraíba, que conta com Raí Scioli, Vitor Alves, Pedro Francisco, Marco Maia, Hector Ruslan, Rodolfo Salgueiro, mas hoje eu tô aqui com o Hector, o Rodolfo, o Raí e o Marco. Gente, sejam muito bem-vindos aqui. O Marco e o Hector já tinham participado da outra vez. Feliz demais de poder conversar de novo com vocês aí sobre esse novo álbum, o Lampião Rei. Sejam bem-vindos, gente. Prazer retornar. Valeu. Grande prazer estar aqui de volta com você, Kleber. Foi muito massa o primeiro papo e com certeza esse vai ser melhor ainda. Seremos 12 da próxima vez que você nos chamar. Essa banda é uma progressão por progressão geométrica. Não à toa é rock progressivo. Perfeito. Gente, há 3 anos, quando vocês lançaram o Holoceno, eu falei, puxa, eu vou ter que esperar mais 10 anos para vocês produzirem o disco novo, que foi mais ou menos o tempo que vocês levaram para produzir esse primeiro álbum. E já naquela época, vocês falaram, você não precisa esperar tanto tempo, já tem disco novo vindo aí, só que vai ser bem diferente do que você tá pensando que você vai ouvir. E aí, quando vocês me mandaram esse álbum já há alguns meses, e eu fui ouvir pensando que vocês iam vir de um lado, vocês vieram de outro, me derrubaram, eu tava completamente desprevenido com essa proposta criativa diferente. E ele é um trabalho que leva para uma outra direção, reforça essa relação de vocês com a música brasileira, principalmente. Queria que vocês comentassem um pouco como que foi esse processo de construção desse álbum novo. No meio disso tudo, teve novos integrantes sendo incorporados à banda. Vocês trabalharam com o Fernando Sanches, que é um cara foda aí que acumula trabalhos com gente como Dead Fish, como o Criolo, premiado com o Grammy aí, com grande histórico na cena brasileira também. E principalmente comentar esses caminhos que levaram vocês a produzir Lampião Rei. Então, vou começar aqui a responder. Primeiramente, muito obrigado pelas palavras. E, de fato, o tempo todo, depois que a gente gravou o Holoceno, depois que fez a participação no podcast pela primeira vez, todo dia eu ia dormir e eu pensava, eita, a gente prometeu a Kleber que ia entregar o disco em menos tempo. Aí, não, mas de fato, a gente tem... Essa ideia do disco estava, assim, em dormência, mais ou menos desde 2013, se eu não me engano, porque a gente já tinha uma faixa lá naquela época chamada Lampião, era uma faixa de uns 12 minutos de duração. Era uma ideia, assim, muita areia pro caminhão que a gente tinha na época. Isso. E não era exatamente o caminhão, era uma pampa, mas a gente guardou essa ideia nos arquivos da banda e começou a dar procedimento aos primeiros percalços, da gente aprender a produzir música, aprender a compor, aprender a tocar como uma unidade ao vivo. E a gente foi deixando aquela coisa fermentando lá dentro. Quando começou a feder, a gente pensou, beleza, vamos pegar essa música e terminá-la. Depois que o Holoceno saiu, a gente já tinha aquele material guardado e já tinha a ideia de fazer um disco sobre a história do Lampião. A gente sabia que no cinema brasileiro, no cinema novo, já tiveram muitas chances de contar o relato dele no cangaço. A literatura brasileira já tratou de todas as formas da história dele, mas na música faltava um paralelo. E não que a gente tenha a responsabilidade de tratar de um tema desses, mas a gente quis tentar remitificar e desmistificar a figura do Lampião, especialmente porque na política brasileira, recentemente, tem alguns políticos lá da Paraíba, do Rio Grande do Norte também, que tentaram pegar essa figura histórica do Lampião, que historicamente é uma figura que representa a atitude antipolicial e antigoverno, auxiliaram, entende? E tentar tirar esse misticismo de macho alfa, eu faço justiça com as próprias mãos, e tentar salvar essa figura histórica dessa mazela que essas entidades políticas causaram. Tem uma coisa também que é interessante ver, que às vezes, por sermos uma banda do Nordeste, e especialmente da Paraíba, às vezes fica talvez uma sensação para alguns, um comentário no ar de que, mas vamos falar de Lampião, tem forró na música. Às vezes é uma coisa que é vista como um estereótipo, e tem milhões de formas de contar essa história. E tem milhões de formas de inserir um triângulo, uma sanfona que seja numa música. E a prova disso são as bandas aí escandinavas, norueguesas, finlandesas. Estão até hoje falando de Odin, de Thor, do mito nórdico, e ninguém acha ruim. Então,
não dá pra reclamar da gente falando, não mais uma vez, mas talvez uma vez diferente, sobre Lampião. Tem muita história pra contar ainda. Não, sobre a questão do conceito original que o Marco trouxe, eu acho que é legal trazer à tona o fato de que, de fato, a gente tinha o conceito da música. Eu acho que a letra da música, ela tentava contar a história de Lampião de A a Z, só que a gente, na época, sentia, em primeiro momento... Em uma única música. Em uma única música. A gente sentia que não é uma história para ser contada em uma música só, e também a gente viu que a gente não tinha maturidade para gravar aquela música, porque a gente, apesar de tocar em quarteto na época, era eu, Marco, Nicolas e Hector, a gente executou essa música até ao vivo algumas vezes, só que a gente sentia que faltava elementos nela, e a gente às vezes nem sabia o que queria botar, porque a gente não tinha maturidade suficiente. Eu acho que quando eu entrei na Papangu, acho que ali em 2014, eu devo ter entrado, os meninos já tinham essa música e a gente foi matutando em cima dela, botando coisa, tirava, botava, tirava, até que a gente chegou no momento de gravar o Holoceno, viu que a música não estava pronta para via público ainda, para ter o registro oficial dela, e foi quando chegou nesse momento que Marco disse, a gente guardou ela no armário e vamos deixar a situação aqui amadurecer junto com a banda também. Que aí foi aí, a partir do momento que saiu o Holoceno, a gente viu a oportunidade de cair na estrada, e aí com essa oportunidade de cair na estrada a gente contactou Rodolfo, Pedro e Vitor, que entraram como parceiros da banda, assim, e foi uma sinergia absoluta que aconteceu naquele momento da primeira turnê. E ali, assim, no meu sentir, foi o pontapé inicial do grande amadurecimento da banda, que a gente viu que Papangu era mais do que a gente imaginava, e a gente, no auge dos nossos 30 anos, tínhamos maturidade suficiente para entender que o som poderia crescer, não só baseado naquelas influências iniciais que a gente tinha. Queria que vocês comentassem um pouco como que funcionou essa questão das próprias sessões. Eu acho que o disco anterior, ele, como vocês mesmos comentaram, ele foi bem produzido aos poucos, meio espaçado ali nesse intervalo de quase uma década. E como que foi organizar esse disco novo? Eu sei que vocês estão em cidades diferentes. Como que foi gravar e botar esse disco para jogo de fato? Teve um momento que Marco hoje mora em Berlim. Ele conseguiu tirar um tempo para vir ao Brasil. E previamente eu já tinha combinado com ele, Marco, da próxima vez que tu vier pro Brasil, pra João Pessoa, eu vou tirar umas férias aqui pra gente fazer um intensivão, né? Eu, Marco e Raí, na real. Aí a gente passou aí boa parte de talvez uns 10 dias indo pra a casa, o apartamento de Marco todo dia. E a gente, nessa tirada aí, foi onde surgiu, claro, né? Tinha algumas ideias anteriores, por exemplo, tem alguns elementos de oferenda no Alguidar, por exemplo, que, porra, são melodias, talvez seja a primeira melodia da história da banda, assim, que a gente deixou, como o Marco falou, sabe, num armário e resgatou recente, mas Caramba. Basicamente o resto todinho do lado A, assim, do disco, surgiu nessas idas minhas e de Raí, pra gente se reunir com o Marco, né, e a gente foi montando riff, letras, ideias, etc e tal. E aí, nisso teve a ideia de circular, né, a gente fez algumas turnês no Sudeste, contando com o que Raí já falou um pouco, com a presença de Vitor, de Rodolfo e de Pedro. E aí a gente teve uma energia uma resposta assim tão boa, a gente se deu tão bem, a gente se tornou tão próximos, tão rápido, e não só musicalmente, mas pessoalmente também. E aí a gente até fica brincando, tipo, eles entraram como sócios mesmo assim, sabe? Não são, tipo, músico contratados, a gente chamou os caras pra abraçar o projeto, e assim eles o fizeram. E aí a gente continuou garimpando o material. E aí eu tava um dia vivendo aqui minha vida e Rodolfo ligou pra mim. Ei, Cleco, tu tá aqui e tal? Eu disse, tô. Disse, bicho, passa aqui em casa que eu queria te mostrar uma música. E aí eu chego lá no apartamento de Rodolfo de, sei lá, 1h da tarde, depois do almoço, e ele me manda o riff de Maracutaia no piano. Eu disse, beleza, isso aqui vai estar no disco. E aí Rodolfo, pô, a gente não pode pegar umas músicas de Pedro também. E aí Rodolfo abre o notebook pra mim, escuta esse som aqui. E aí mostrou uma demo de Pedro lá, que a gente chamava brincando de, acho que era o teminha do sapo, o tema do sapo, alguma coisa assim. E esse tema do sapo, vinheta do sapo, perfeito. E a vinheta do sapo, eu falei, caralho, isso aqui, se a gente fizesse de tal forma, tal, com um baixo de fuzz e botar uma flauta, daria uma música foda. E aí Pedro pegou essa vinheta, que era bem miudinha, e transformou em Ruínas, que é uma faixa de 8 minutos, e entrou no disco, entendeu? Então, bicho, foi meio que assim, a gente já tinha bastante coisa, mas o abraçar os meninos na banda também foi tipo assim, a tacada final que montou o disco da forma como ele veio. Perfeito.
Eu queria voltar para um assunto anterior ali, que é a questão da temática do Lampião, que a gente começou falando. No disco anterior, vocês trabalham em cima de uma narrativa meio apocalíptica, tem elementos de folclore, tem até uma questão ambiental no fundo das canções ali também. Eu queria que vocês contassem um pouco como que é a narrativa desse disco novo, até porque no texto de apresentação vocês falam que essa é uma história de ascensão, ela não é uma história de queda. A queda do Lampião é uma coisa extremamente grotesca, ele é um dos eventos mais marcantes da história recente do Brasil, assim. Queria que vocês comentassem um pouco o que é essa narrativa que a gente acompanha ao longo do disco novo aqui. Então, a gente fez um roteiro para esse disco coisa de 5 anos atrás, se eu não me engano. E a gente montou toda a história que está no lado A até o fim do próximo disco. Não necessariamente o próximo, mas o disco que encerraria a história do Lampião. Então a gente já tem basicamente um storyboard pronto para tudo que a gente quer contar. Mas a ideia era da gente fazer uma coisa biográfica e mais ou menos linear. Mas no decorrer desse disco, quando a gente foi compor, a gente pensou que nenhuma história da vida de nenhum sujeito é linear, sabe? Acho que sempre há ciclos e percalços e atalhos que a pessoa faz ao longo da vida. E, assim, a gente quis contar primeiro, antes da concepção do próprio Lampião, há certas figuras históricas que tiveram fins parecidos com o dele. Para quem não sabe, o Lampião foi, em 1938, ele foi vítima de uma emboscada, e ele foi junto com as 11 pessoas que estavam na equipe dele ainda, foram decapitados em Alagoas, na cidade de Piranhas, perto do Rio São Francisco. E, enfim, a gente pegou e foi buscar outras pessoas que tiveram o mesmo fim, pessoas que foram decapitadas historicamente. A Santa Saturnina de Arras, na França, por exemplo, que ela faleceu no mesmo dia em que Lampião nasceu, por exemplo. E ela tem um tal do mito sobre a Santa Saturnina de Arras, na França, que ela foi, após decapitada, o corpo dela se levantou e pegou a cabeça. E há várias estátuas espalhadas na Europa desses santos cefalóforos, que eles chamam. E eu pensei, isso aí é um imagético tão poderoso, sabe? De você pegar uma figura que consegue se levantar após uma injustiça ser cometida contra ela. E porque a gente não faz isso e retrata isso no disco em forma de música. E a gente tentou mostrar o que aconteceu com Santa Saturnina no começo da música, nesse Acende a Luz, que é basicamente um conto biográfico de todos os santos cefalóforos, inclusive do Lampião, e termina na concepção dele. E depois, em Boitatá, passa por a transformação dele, da mãe dele, fazendo um ritual um tanto talvez satânico dela, encarnando a Santa Saturnina e amaldizendo o filho. E depois o oferendo Nogdá passa por toda a história do Lampião ter perdido os pais na juventude. Então a gente tentou contar essa história de uma forma meio linear, mas então no lado B passa por vários atalhos. A história dele se desdobra em sonhos que ele tem, sonhos premonitórios, e deixa um espaço todo aberto para a gente fazer o finzinho da história. Há vários nós que a gente precisa desatar e serão atados na continuação desse disco. Perfeito. Antes da gente ir para as faixas aqui, eu queria comentar um pouco sobre essa questão da capa, porque a capa do Holoceno é uma coisa bem impactante, assim, eu acho que é uma das coisas que chamou a atenção de muita gente que teve acesso ao trabalho de vocês, e nessa capa não é diferente, é um trabalho do Eduardo Ver, que é um cara que trabalha com estilogravura, e eu fui muito crente nas ideias que era um trabalho de design ali, feito no computador, e o cara talhou literalmente a capa viva ali. Cara, fala um pouco como que vocês chegaram ao trabalho dele, como que foi essa relação para a concepção dessa imagem de capa também, que é incrível. Quanto à concepção da capa, eu acho que eu posso falar de como o Marco falou, a gente já tinha o storyboard assim, montado da história, da narrativa do disco, e a partir disso a gente sentou e se reuniu, vamos pensar aqui quais são os elementos imagéticos mais importantes dessa história, e a gente foi pensando, detalhe, tem o Alguidar, tem o próprio Lampião, tem essa situação do cefalóforo, tem evidentemente também a parte imagética do sertão nordestino mesmo, e a partir daí, pescando esses detalhes, foi que a gente conseguiu enxergar assim, de uma forma meio abstrata a imagem, que seria a capa do disco, para passar esses detalhes para Eduardo. E assim, ele conseguiu retratar essa noção assim, completamente subjetiva que a gente tinha do disco de uma forma muito bem feita, muito bem feita. A gente ficou extremamente feliz, surpreso com o resultado final, e vocês estão vendo aí o produto, né? É uma capa
belíssimo, belíssimo. Não Pra sei mim, assim, eu que vi a arte já existia quando eu entrei na banda, e embora as músicas ainda não estivessem todas arranjadas, algumas já estavam prontas, outras estavam no processo de arranjo, e aquela imagem, ela foi muito impactante pra mim, porque ela orientou a minha percepção, é o paratexto, né? Assim, você lê um livro, você vê a capa de um livro e aquela capa, ela orienta a sua percepção da história, como você vê as personagens. Então, todo o paratexto que essa capa tem foi muito impactante para mim, no jeito de tocar, na forma como eu vejo a banda, na forma na comunicação visual também da banda. Eu acho hoje indissociável do som, essa imagem. Mas eu acho que é uma continuação. Eu acho que é uma continuação foda do Holoceno, assim, porque eu acho que a gente conseguiu criar um DNA na banda que as capas refletem meio que o som do disco, até certa maneira, porque o Holoceno é aquela coisa da wall of sound, tá ligado? É tudo tipo assim, tem, sei lá, 4 camadas de guitarra, é tudo espesso, baixão distorcido, a bateria rasgando. É a bateria rasgando na mix. Então, tipo, você olha pra capa e você, beleza, tô entendendo, isso aqui se comunica perfeitamente com o som. E com o Lampião Rei eu gosto de pensar que é assim também. A gente conseguiu fazer no Lampião Rei o respiro. Os sons do Lampião Rei são muito mais cirúrgicos. Enquanto no Holoceno a gente passou com a retroescavadeira por cima do ouvinte, aqui a gente tá fazendo uma cirurgia de bisturi. É uma coisa muito mais pontual. E os espaços da capa do Lampião Rei mostram isso. Toda a parte, o grande espaço que não compõe a parte desenhada, mas o fundo em branco e os espaços, né, que mostram, que criam a arte, afinal de contas. E de forma muito orgânica, talhado na madeira, né? E tem uma sensação de movimento também ali, né? Porque ele tem essa coisa do ciclo, começa e termina ali. É quase um Ouroboros ali. Isso, e é uma coisa que, assim, acabou vindo de forma natural. Porque quando a gente compôs as músicas, é lógico que a gente tinha a capa como referência, porque ela veio da história que a gente tinha pensado. Mas hoje, quando eu encaro o produto final, eu consigo olhar o disco, ouvindo as músicas, como você falou, como se fosse a historinha sendo contada dessa forma circular. Você vai vendo, ouvindo as músicas e girando a capa, e você vai encontrando as letras ali dentro. Isso ficou muito, muito bacana. Tem uma coisa legal do disco que algumas pessoas comentaram que eu acho irado, que é, eu escuto de novo, eu encontro um detalhe, tem essa coisinha escondida aqui, escondida acolá. E a capa tem um pouco disso também, aquela coisa do onde está o óleo, você vai lá catando os detalhezinhos que mais você curte. Se você procurar, você acha alguma coisa, e acho que as músicas têm um pouco disso também, vários detalhes escondidinhos. Perfeito. Nossa, tô olhando aqui, olhando os detalhezinhos todos. Bom, gente, vamos lá, vamos pro faixa a faixa aqui. O disco, ele começa com Acende a Luz, Alquimia, uma música bem curtinha, uma introdução mesmo, ela tem essa temática mais bucólica, acústica. Lembrou até quando começou, eu pensei muito no Ride the Lightning do Metallica, que ele começa com essa levada mais acústica, depois ele te joga para um outro universo ali completamente diferente disso. Você já deu uma palhinha ali do que é a história por trás dessa canção, Marco, mas fique à vontade, por favor, para contar um pouco mais sobre ela e por que vocês escolheram justamente ela para inaugurar o disco aí. Olha, ela começa com uma sequência de acordes que alguém mencionou que lembra muito o Sarro desse Guarabira, certo? Aquela banda de rock rural dos anos 70. Sim. Que eu não tinha pensado nessa banda antes, quando eu compus, mas eu fiz essa progressão junto com o Hector. Mas hoje faz todo sentido. Mas ela basicamente é só um mood setter. Lembra um pouco também a introdução daquele disco do The Lousy Comatorium, do Masvolta, também, que total. Mencionaram depois, mas eu não sabia. Acho que foi meio que no subconsciente da gente. Mas a ideia era só abrir um interlúdio, mencionar essa sequência de acordes que a gente gostou muito e tocar nela depois, sabe? Ela encerra a segunda parte de Acenda a Luz, mas enfim, ela só abre o contexto e é como se fosse o contador de histórias anunciando que vem vindo alguma coisa por aí, como se fosse uma peça de teatro. E aos 45 do segundo tempo, na hora de decidir a ordem das músicas, Marco teve uma sacada genial, que a gente, na verdade, não ia abrir com essa canção. A gente ia abrir com uma versão nossa, instrumental, né, que tá no disco, da Mulher Rendeira. Mas aí a gente pensou, vai ser introdução em cima de introdução.
E aí a gente reestruturou para que essa efetivamente fosse a introdução. E já entra com acorde e com voz. Diferente do Holoceno, inclusive, também, que entra com um sample, né, para criar. Sim. Mas aí já entra, é como o Marco falou, é como se tu tivesse aqui, sei lá, tu tá na tua casa e vai entrar o bardo cantando essa história, entendeu? Isso. Vai dizer, pô, vamos lá. A onça que passa, e aí vai. O cara, tu já é pego na história, assim, eita porra, vamos ver o que esse cara aqui tem pra contar. Aí ficou massa. Exatamente, é o contador de história chegando pra, senta aqui que a história que eu vou lhe contar é longa. E aproveite porque você vai viajar junto comigo. Perfeito. Então vamos seguir com essa história aqui, porque a segunda faixa é Acende a Luz 2, O Escandeio, Saguatimbó, música de 6 minutos e 11. E aí quem esperava ouvir um Holoceno, toma logo de um cara uma paulada, porque essa música eu acho que ela já dá muito o mood do disco, no sentido dessa pluralidade de elementos que vocês trazem. Ela começa meio melódica, quase atmosférica, às vezes vai quase para um post-rock em alguns momentos ali. A voz, ela entra gutural um pouco mais lá pra frente, mas ela tem várias mudanças de moods. É jazz, é prog, tem uma pegada mais regional ali. Eu acho que ela cumpre bem essa função de ambientar o ouvinte dentro dessa nova proposta criativa de vocês aí. Fala mais sobre ela aí pra gente. Tenho uma impressão sobre um elemento de Acende a Luz que... na verdade, tem um comentário sobre um elemento de Acende a Luz que variou muito nos ensaios pra gente gravar, porque Marco tava ajudando a gente à distância. E com o arranjo, com a forma como tocá-la, com as harmonias, que enquanto eu, Pedro, Hector e Vitor, em maior parte estávamos em estúdio ali, tirando todas essas partes e arranjando também da nossa própria forma. E essa música pra mim gerou um meme, depois eu vou mandar pra você esse meme pra você ver, que é Marco, o mestre dos magos, com relação a essa música. Então, ela tem aí esse aspecto overseas, intercontinental, que foi muito interessante para aprender. Eu nunca tinha aprendido uma música dessa forma, à distância, com vídeos e tal. Então, esses são os meus 2 centavos aí sobre aprender a tocar essa música e, inevitavelmente, arranjá-la, às vezes, um pouquinho diferente da forma original. Mas manda brasa aí, Marco. De fato, Acende a Luz foi uma faixa que eu compus junto com o Hector e com o Raí, quando a gente tava lá em casa naquele intensivão de 10 dias que a gente fez mais ou menos em 2022. Aí nesse intensivão a gente começou a compor a primeira parte de Acende a Luz, parte 2, certo? Que é o Encandeio. E a gente fez essa introdução que acabou depois lembrando o Smith, lembrando o American Football, lembrando essas bandas do Midwest Emo, né, dos anos 90, mas só pela harmonia, né? Que não foi uma... de fato, não foi nada assim que a gente pensou, vamos fazer um Midwest Emo aqui, porque a gente ama essas coisas. Não, foi meio que natural. E aí Hector começou a cantar a melodia por cima, a gente montou a letra, a gente meio que pensou nessa música como a gente apresentando toda a paleta de cores que viria a ser usada no disco, sabe? Era como se a gente mostrasse uma sabe o começo de Os Sertões, de Euclides da Cunha, que ele começa a falar da geologia do sertão. Era meio que a gente mostrando... De fato, a gente mostrou imagens aéreas da história que a gente queria contar, e era, basicamente, a gente ia dizer, vamos contar essa história aqui do Lampião, vamos contar essa história do que vai acontecer com a mãe dele, o que é que vai fazer, como é que ele foi concebido, em que circunstância, em que local. E no mostrar desse mapa, a gente começou a mostrar uma luz se acendendo, como se fosse o sol nascendo, e iluminando toda essa beleza desse local, como se fosse um world map de RPG, sabe? Quem já jogou um Final Fantasy aí dos anos 90 vai saber o que é entrar naquele mundo novo e começar a conhecer Você fez um foreshadowing. Total. E depois que acaba o Encandeio, volta com uma reprise da sequência de acordes, que é Alquimia, que é o momento em que Pedro e Rodolfo, que são, por sinal, irmãos, trocam solos. Em vez de fazer o Trading 8, eles fazem o Trading 6, basicamente eles tocam 6 compassos, trocando solos em cima dessa progressão de acordes. E depois o Encandeio desencandeia o que a gente chamou de Saguatimbó. Saguatimbó foi um nome que a gente só chegou ao nome pouco antes de querer lançar o disco, mas Saguatimbó começou com uma brincadeira que eu tinha feito, que era um riff de guitarra super difícil de tocar, porque o compasso dele muda sempre, a figura rítmica muda sempre, e eu fiz ele meio como desafio para a banda, como se fosse um estudo, mas ficou tão legal que a gente pensou em transformar em música. E aí, para poder conseguir ensinar essa composição para os meninos, que, por sinal, os meninos são músicos de altíssimo nível, certo? Mas
não é algo assim muito lógico, não, essa música. Mas para poder ensinar a gente a decorar essa figura rítmica, a gente fez um pequeno poema mnemônico, que é basicamente a história de um... Eu tenho que revelar aqui, amigo, eu não posso guardar isso pode vir à tona? Não, isso virar à tona. A vida. Em primeira mão. Um mnemônico sobre um pequeno sagui fumando uma certa erva de fins medicinais. E esse fuma-sagui, eu peguei depois um dicionário Tupi-Guarani e procurei como é que eu faria sagui e fumaça, na mesma palavra. E aí saiu Saguatimbó. E é por isso que se chama Saguatimbó. Caralho! E bicho, esse riff do sagui é o que encerra a música, né? Que é aquela grande virada, a música vem naquele crescendo, num ciclo de criação de tensão e soltura, e deságua no... Esse é o que a gente chama do sagui. E, porra, pra gente tirar aquilo cravado, assim, foi muito trabalho, foi muito massa, foi muito desafiador. Levou, acho que todos nós, assim, como músicos, a um novo patamar, assim, de entrosamento, de olho no olho. A gente tem que dar o crédito à regência de Pedro nos ensaios. Total. Porque, assim, Pedro vestiu a camisa de professor mesmo, assim, no ensaio. E parou comigo, parou com o Hector, parou com o Vitor especialmente, e foi lá, pum, é assim, sabe? Pedro, ele tem um estudo de música muito mais abrangente, assim, que o nosso. E ali ele foi vital para que a gente pudesse tirar essa parte. Era uma parte bem difícil, bem complicada. Então exigiu bastante ensaio. Eu sei que a gente já falou um bocado sobre essa, mas como é uma prog app, vale a pena ficar um pouco mais nela. Eu acho que vale mais a pena dar mais uma saltitada sobre isso que Rodolfo falou, que é muito importante. Essa cena eu tenho muito gravada na mente, assim, quando a gente tava meio batendo cabeça, assim, nos ensaios da parte do sagui, principalmente, Pedro chegou e fez: galera, é o seguinte, todo mundo solta o instrumento aí, solta o instrumento, solta a guitarra, solta o piano, vamos fazer só o ritmo aqui, só aqui, ó, só aqui, ó, assobiando e estalando os dedinhos, batendo palminha, e, pô, foi essa postura, exatamente, pra internalizar, e aí, tipo, foi muito foda, esse tipo de contribuição que caras como o Rodolfo, Pedro e Vitor trouxeram, assim, pra banda também, né? Coisas que a gente jamais, eu, Raí e Marco, a gente jamais faria isso. A gente não sabe, porra, o cara é porque Pedro tem o background de estar literalmente na UFPB fazendo música. Então, quando ele traz esse approach pra banda, é muito foda, velho. Não, em comparativo com essa experiência, quando a gente foi aprender o Holoceno, porque o Holoceno, a parte final também, que é toda maluca, é invenção de Marco também. Quando você ouvir Papangu e chegar uma maluquice, pode atribuir essa responsabilidade a Marco Aurélio. Sinto muito. E justamente como naquele momento de Holoceno éramos um quarteto ainda e a gente não tinha esse background de teoria musical tão forte, e a gente aprendeu o Holoceno assim na marra, batendo cabeça, brigando no estúdio. Eu quase que matei Marco algumas vezes no estúdio, mas foi assim, foi na marra. E aprendeu, ficou tudo fantástico, mas em comparação a outra experiência de acender a luz em estúdio, foi completamente diferente. A gente tentou fazer a força mais uma vez, só que aí com a experiência de Pedro, eu falei pro pessoal, vamos respirar e vai dar certo. E deu certo, deu super certo. Foi mais fácil produzir o disco anterior ou esse? O anterior foi muito mais fácil, pelo amor de Deus. O de agora foi mais legal, eu acho, porque todo mundo tava colaborando, a gente fez o disco quase ao vivo no estúdio, foram poucos takes, tava todo mundo super preparado quando a gente chegou no estúdio, mas o material é bem mais... é muitíssimo mais exigente, e a gente precisou crescer muito como músico para poder gravar esse disco. E a gente tá super orgulhoso do que deu para fazer agora. Mas a gente espera que o disco que venha depois seja ainda mais desafiador. Perfeito. Seguindo aqui, a gente chega em Boitatá, Incidente na Pia Batismal da Capela do Bom Jesus dos Aflitos. É uma canção que talvez seja a que mais se aproxima do disco anterior, no sentido de ter a voz gutural ali, de ter essa coisa dos elementos meio mitológicos amarrados um pouco nessa narrativa. E tem uma coisa que eu acho muito bem interessante, né, na questão poética, o quanto vocês trabalham uma questão muito descritiva dentro desse disco. No trabalho anterior já tinha, mas aqui eu sinto que ela fica uma poesia ainda mais visceral, mais detalhista, mais crua, mas não menos poética, né? Até você canta ali: mão sinistra na peixeira, mão sagrada na cabeça, fenda aberta no pescoço, frase vermelha relembrada. Conta aí pra gente como foi produzir essa canção, assim, que talvez seja uma das mais impactantes, assim, nessa primeira metade do disco.
Então, Boitatá, vale mencionar que Boitatá ela surgiu como uma continuação de Terra Arrasada, que é uma das faixas do Holoceno, e a gente começa fazendo uma referência a um trecho bem curto, coisa de 10 segundos de Terra Arrasada. Há uma continuação não só musical, mas temática, certo? Porque Terra Arrasada fala do solo regado com sangue de quem resistiu à opressão do latifundiário, certo? E Boitatá basicamente conta uma história de uma pessoa que nasceu nas consequências dessa dominação das terras no interior do Nordeste, e conta da vida dela que vai decorrer do fato dela ter que continuar a lidar com esse histórico de opressão. E ela também conta com um outro detalhe que eu queria mencionar, que o refrão dela começou como uma homenagem a uma música do Lulu Santos. Caramba. Que eu adoro, chamada Adivinha o Quê? Que tem uma linha de guitarra fenomenal. Meio que o refrão dela começou como um germe de eu ouvir Adivinha o Quê? Com Hector e pensando, vamos fazer alguma coisa parecida. Só uma referênciazinha, só de brincadeira, porque acho que talvez muita gente não esperaria que a gente ouvisse o Lulu Santos, mas eu amo de coração. É isso. E aí tem aquele verso sabatesco, né? Meio stoner, meio sludge metal, que é uma coisa que a gente gosta muito também. Então, de fato, eu acho que a canção melhor remete, talvez, à sonoridade do Papangu Fase Holoceno. E tem uma passagem também ali após já se encaminhando para, digamos, o terço final da canção, que Pedro faz um solo e a gente faz uma progressão de acordes, que é o pararara, pararara, pararara. Então, eu tenho um momento bem massa que eu gosto de falar sobre isso, que a gente tava no estúdio, né? Aí, pô, Pedro, vamos fazer um solo em cima disso e tal. E aí eu lembrei de uma música de Enslaved, velho. Aí eu puxei o celular assim pra dar referência. Eu pensei assim, caralho, eu vou mostrar pra Pedro uma música de Enslaved, isso é muito doido, tá ligado? Tipo, Pedro, que é um cara que normalmente deve estar ouvindo o Heraldo do Monte, Gonzaguinha, Hermeto Pascoal. Deixa eu mostrar aqui pra Pedro uma música de Enslaved, tá ligado? E é muito foda, tipo, isso é Papangu, um suco de Papangu isso, né? E aí ele pegou na hora a ideia que a gente queria dar e ele fez aquele solo ali, foi muito foda. Tem uma coisinha de Boitatá que eu lembrei agora. Você sabe que Boitatá abre um caminhão de lixo, né? A gente gravou um caminhão de lixo. A gente levou os microfones do El Rocha pro lado de fora do estúdio. O primeiro caminhão de lixo que passou, a gente gravou. A gente remixou, sampleou o som do caminhão de lixo e colocou ali. Tem marco no baixo. Tem marco lá no baixo, mas é um Scania. É um Scania de 5.000 cilindradas ali. E a gente deixou o marco para ele levar o crédito, né? Mas é uma jamanta. A ideia era realmente sujar tudo com um timbre de baixo horrendo e um pouco de reverb na bateria, mas realmente a gente queria mostrar uma ambientação como se fosse a neblina surgindo no sertão e no Cariri. Cara, eu preciso terminar essa gravação e ouvir de novo agora pra perceber isso certinho. Perfeito. Seguindo aqui, a gente chega em Oferenda no Alguidar, que foi justamente o primeiro single do disco. Ela vem mais enérgica ali, a voz é menos berrada, tem um pouco de uns ecos de Hermeto Pascoal em alguns momentos ali. E pra mim ela já traz uma coisa que eu acho muito representativa desse disco, é a riqueza da percussão e da bateria, porque ela tem esse blast beat ali, essa metrancona pesada no final, com um triângulo que é de forró de pé de serra, e isso assim mexeu muito com a minha cabeça, assim, eu falei, ok, vem aí um disco bem diferente do que eles estavam produzindo anteriormente. Conta pra gente aí como que foi o desenvolvimento dessa música e por que vocês escolheram justamente ela pra ser a primeira a ser apresentada ao público? Era justamente isso que eu ia falar, acho que foi aquele Cloud to Cloud Communication, a questão de Alguidar ser uma das primeiras composições de Papangu, se não a primeira. Não a música como se encontra hoje, mas o riff principal dela, da melodia, aquele essa entonação é algo, na verdade, que é da gênese de Papangu. E essa melodia também ela já foi transformada N vezes. Ela já foi acelerada, ela já foi meio stoner, a gente já tentou tocar ela de várias formas, todas que a gente achava legal, mas ainda não era aquilo que a gente achava que merecia vir a público. Aí um belo dia, chega Marco mandando uma demozinha de Alguidar, que foi o protótipo dela, pegando esse riff e faz... Aí foi aí que a música foi crescendo e assim se tornou o que é hoje. E assim, justamente, eu acho que em razão de tudo isso, de
a gente tem um afeto grandioso por essa música, porque ela tá com a gente desde o começo. A gente acabou achando que seria bem pertinente ela ser a primeira a vir a público, porque ela é talvez a filha mais velha de Papangu. De fato. Hector contribuiu também com a ideia da Oferenda Nogdá. Ele disse que surgiu a ele em sonho a ideia de Lampião oferecendo, fazendo esse rito sincrético de fazer uma oferta a Exu no Alguidar. E aí ele soltou essa ideia no grupo e na mesma hora eu fui lá, busquei essa melodia antiga e aí eu basicamente montei o arranjo instrumental dela com o refrão, com o riff nessa nova roupagem e aquele outro riff bem na base do Magma, que é o esse riff bem cavalgado, bem estralado para fazer essa música ter um senso de tensão que nunca acaba, sabe? E a gente montou a Oferenda Nogdá para ser basicamente um relato do Lampião virando órfão. Quando ele estava lá nos seus 17, 18 anos, a mãe dele faleceu do nada, basicamente. Ela estava cansada, foi dormir numa cadeira de balanço, não acordou. E coisa de poucos dias depois, coisa de um mês, 38 dias, eu acho, que está na letra da música, o pai do Lampião foi o pai de Virgulino, né? Porque ele não tinha o nome ainda na época. Ele foi reclamar com um policial que tentou invadir as terras dele, a mando de um coronel rival da família. E esse policial simplesmente atirou no cara. Estava em cima do cavalo, atirou no pai do Lampião e matou o homem sem fazer justiça, né? Só uma execução extrajudicial. E nisso, o Lampião vai velar o corpo da mãe, o corpo do pai, e ele promete que ele vai tentar fazer justiça com as mãos dele, se a injustiça foi feita contra ele. Então, basicamente, é a continuação desse ciclo de violência. Teve uma coisa também que a gente chegou a debater no Ziptis Opterson do grupo, que era sobre quais músicas a gente iria escolher para ser single, né? A gente debateu se seria 1, 2, 3, 2 era o número inicial, mas pensamos em 3, e houve alguma variação ali, mas a Oferenda ela sempre circulou com a principal também, porque ela tem, acho que, vários elementos que estão presentes no disco, de peso, progressividade, tem um cara que falou uma coisa interessante, que é um gutural que quase escapa. Ela tem isso, do gutural que tá quase tentando escapar ali, aí as vozes falam, não, fica aí você. Então ela tem também um pouquinho de tudo do disco, e um elemento nordestino muito forte, né, que é um refrão que ele é uma melodia mixolídia ali, bem típica do baião, e junto com um triângulo em cima, se você tirar o metal, é um baião. Exato. E tem outra coisa, na meiota de Oferenda Nogdá, antes de vir a quebrada que tem no meio, tem um riff lá que é o riff principal do Boitatá repetido, mas ele está repetido num outro andamento, numa outra figura rítmica, mas é uma continuação, uma sequência da história. O disco foi realmente pensado para ser um disco conceitual, então há vários elementos que aparecem em uma música que eles surgem em outra cor na música seguinte. E vale mencionar também o elemento rítmico que Kleber falou. Claro, né? Vitor não tá aqui, mas a gente tem que dar os louros a ele. É um baterista de mão cheia, assim, que veio também a compor muito bem essa formação. E especificamente nessa canção, a gente tem os talentos também de Mariana Sarini, do Death Kids, né? Que veio lá no estúdio enquanto a gente estava gravando, a gente convidou ele e João, né? Cenas das próximas canções aí. João Combi da banda Teste, eles vieram juntos num dia específico pra gente gravar essas participações mais que especiais. São tanto o Teste quanto o Death Kids, a gente tem uma relação maravilhosa. São duas bandas que, além de nós sermos amigos, somos fãs dos caras também. Legal. E, Mariano chegou lá, cara, pegou as percussões tudo lá do El Roche e mandou ver. Foi muito foda de ver. E quando entra, eu acho muito foda que, tipo, é uma quebrada tensa, mas aí mete o swingão, né? É muito foda. É muito legal a forma como ele contribuiu. É até confuso a primeira vez que eu ouvi assim, tipo, o que eu tenho que sentir nessa música? Porque ela tem uma tensão muito grande e ao mesmo tempo eu fico, eu tenho que dançar isso também. Então tem esse jogo, esses contrastes aí. Perfeito. Pô, cara, avançando, a gente chega em Mulher Rendeira e aí eu, na minha ignorância, falei, beleza, essa canção conhecidíssima que todo mundo canta na escola desde pequeno. E eu nunca tinha me ligado pro fato de que ela é uma composição justamente atribuída ao Lampião, assim, isso deu uma explosão de cabeça aí. Como que foi a inserção dela aí? Queria que vocês comentassem um pouco mais sobre essa canção dentro do disco aqui, o significado dela. É bem isso. Eu particularmente tenho uma relação muito pessoal com essa música, porque quando eu e minha irmã éramos pequenos,
E a gente ia dormir e meu pai contava pra gente histórias de Lampião. Como se fosse, tipo assim, sei lá, imagina que uma pessoa na Inglaterra deve ouvir sobre, sei lá, a lenda arturiana. Aí meu pai me contava sobre a história do Lampião, só que era coisa absurda, assim, tipo assim, era Lampião lutando contra um urso, saca? Tipo assim, a versão for kids, assim. E ele sempre cantava essa música também pra mim e pra minha irmã, e depois contava uma história, assim, completamente absurda. Porra, essa música a gente também... A gente até ventilou uma versão vocal dela, em coro, né? A gente cantando efetivamente a letra. E às vezes nos shows a gente até manda ela com letra mesmo, mas a gente achou que seria mais legal ela com uma vinheta de transição, que é uma parada que eu também falei que eu gosto muito, especificamente quem faz muito isso é o Black Sabbath. Tem no Volume 4, tem no Master of Reality, tem no Sabbath Bloody Sabbath, que são aquelas faixas que eles fazem de interseção, ou entre músicas ou entre lados, né, que são normalmente faixas instrumentais, algumas vinhetas mais leves, algumas coisas até com um teor meio onírico mesmo, um pouco mais psicodélico, para depois entrar uma riferama lascada, né, e aí eu dei essa ideia também pra gente colocar algo nisso, e a Mulher Rendeira veio nessa ideia também, né, dentro do contexto do Lampião Rei. A gente chegou a gravar o vocal dela, na verdade, gravou o vocal. E a gente escutou em estúdio o vocal e também sentiu que não era o que funcionava. E uma coisa que é importante dizer é que ter gravado no estúdio como El Rocha nos deu acesso a equipamentos, espaço, tempo e prontidão que a gente não teria em outros lugares. Então tinha um Rhodes lá, que é um piano elétrico maravilhoso, e foi muito natural ele preencher aquele espaço. Na hora que a gente colocou o Rhodes, assim, ele tão simples, um timbre tão, assim, básico, minimalista, e ele acabou entregando mais do que 3, 4 vozes. A gente tinha colocado 3, 4 vozes ali, e o timbre simplão dele resolveu. Cara, eu vou te falar que a ausência da voz ali é porque eu acho que ela é uma música já tão conhecida dentro do cancioneiro brasileiro que parece que ouvindo o instrumental, a letra já entra automaticamente na minha cabeça, assim. Então, mesmo sem ouvir nada ali, ela já começa a cantar no automático ali, sabe? E aí eu acho que também, complementando o que o Rodolfo falou, o violão que eu toquei nessa faixa, que é também um violão lá do El Rocha, nossa senhora, velho. Eu fiquei apaixonado por esse violão. Eu tô tentando fazer Fernando Santos me vender até agora. Então, fica a dica aí. Um estúdio bom faz toda a diferença, cara. Quando os caras têm a estrutura, a canção, ela vem com a força que ela precisa vir, né? Então, essa combinação aí do violão com o Rhodes deu o tom que a gente queria, né? Perfeito. Seguindo aqui, a gente chega em Sol Raiar, Caminhando na Manhã Bonita. É também outra canção que evoca essa brasilidade dentro do disco. Tem elementos ali de baião, de samba. Os pianos ali me lembrou... Você falou do Rhodes na faixa anterior. Aqui tem esse teclado que parece um piano elétrico, uma coisa meio João Donato em alguns momentos aqui também. Eu acho que essa é uma das músicas que talvez, se alguém me falasse que vocês iam seguir por esse caminho no disco anterior, eu jamais acreditaria, assim. E eu queria que vocês comentassem um pouco mais sobre ela aí. Os meninos cometeram um erro grande em chamar Vitor, Rodolfo e Pedro para essa banda, especialmente em chamar Pedro, porque Pedro ele é uma fábrica de músicas. Então ele de uma escola inicialmente de hard rock, de rock and roll, tocando Black Sabbath, Pedro viajou até, meu irmão, né? Ele começou a tocar jazz, blues, música brasileira, e ele pira muito em Hermeto Pascoal e vários outros compositores brasileiros que são incríveis. E a contribuição dele, assim, a princípio, nessa música veio nesse sentido. Ele compôs essa música não tinha letra, ele mandou um dia no grupo do WhatsApp a música, olha, eu tô com essa música aqui, acho que é legal, funciona. E a gente ficou impressionado, o tema era muito marcante. Deu, sei lá, acho que deu 6, 8 horas. Marco já manda de volta. Fiz uma letra pra essa música. Pá, toma aqui. Então é o retruco, né? Retruco. Então o Marco já chegou com uma letra incrível e com pequenos ajustes aqui e ali. Pedro gravou os teclados dessa música. Ele tem 2 Rhodes sobrepostos. Então é um Rhodes em cima de outro Rhodes tocando ao mesmo tempo. E além disso ele gravou um vibrafone. Então é meio surpreendente pensar que a gente conseguiu fazer tudo isso em 7 dias dentro de um estúdio. Mas, novamente, assim, não canso de dizer, a disponibilidade de um equipamento e você poder dizer assim,
cara, quero gravar um vibrafone. Dá 30 minutos, o vibrafone tá pronto, microfonado, nos pré certo, tudo certinho para você captar. Isso é inexistente no estúdio pequeno. Então, você quer fazer isso no estúdio pequeno? Vai ser um dia inteiro de gravação para pegar só o vibrafone. Lá a gente conseguiu fazer em 2-3 horas. Vocês e Deus trabalhando em 7 dias aí. Foi, olha aí. E então essa música surge com essa ideia de Pedro. E em estúdio foram várias adaptações para que ela funcionasse da forma como ela tá. A primeira é que a gente não tinha uma zabumba. E a gente tinha que gravar uma zabumba. Então, dá-lhe da gente correr atrás de um bacalhau. O bacalhau é a baqueta da zabumba. E o bacalhau, ele tem 2 pedaços de plástico. A gente foi atrás, achou o bacalhau, comprou o bacalhau. Chegou no estúdio, deu o bacalhau pra Vitor. Primeira coisa que Vitor faz é olhar pro bacalhau e quebrar um pedaço dele. O que é isso, bicho? Não, você vai quebrar o bacalhau. Ele quebra um pedaço do bacalhau. Não, tem que ser só um pedaço. Fica melhor. E quebrou o bacalhau. Fiquei meio triste, mas tá lá. O bacalhau quebrado. E a gente não tinha zabumba. Tínhamos um zabumbeiro. Vitor além de ser o baterista que talvez tenha o látis mais completo de João Pessoa em bandas de metal. Eu acho que ele toca umas 12 bandas de metal ao mesmo tempo. E talvez a única pessoa do mundo que seja um baterista de uma banda de death metal e, como você dizer, acredito, zabumbeiro de um trio pé de serra. Exatamente, ele toca em trio pé de serra. Então tem isso aí. Eu, Pedro e Vitor, a gente tem uma experiência de forró para além do metal já calcificado. Então foi muito natural pra gente encarnar ali, só raiar em estúdio. Para Vitor especialmente, que teve que adaptar um bumbo de bateria para usar como zabumba, mudar a afinação da pele e quebrar um pedaço do bacalhau que a gente correu para achar. Que maluquice. E é a música que Pedro canta no disco. Meu irmão canta essa música. Que loucura, cara. Cara, seguindo nessa toada de delírio aí, de experimentação e de ritmos mil, a gente chega em Maracutaia, que foi justamente o segundo single do disco aí. Ela abre ali com o piano, ela tem essa questão do regionalismo, do triângulo. Ela nunca abandona necessariamente a guitarra ali, mas aqui começa a ficar muito, muito louco. Eu até escrevi aqui, Insana, é a música que vai pro jazz ali, pros delírios. Eu acho que aqui é o Marco em sua melhor forma, talvez orientando aí junto com vocês. Tem Galinha de Borracha, tem uns tempos malucos rolando. Por favor, gente, quero saber como que foi desenvolver essa canção, assim, que pra mim ela... Toda vez que eu volto pra ouvir, eu vou descobrindo alguma textura, um caminho diferente que vocês vão percorrendo ali dentro dela. Primeiramente, eu não tenho responsabilidade nenhuma. Por essa música. Ela integralmente é de Rodolfo. Então, por favor, não me acusem de laço. Pronto. Não, ele tem culpa. Fora. Ele tem culpa porque ele é o primeiro a dizer sim. Então, um maluco só precisa de outro doido. Então você fala assim, porra, vamos fazer isso, o cara fala, bora. Então lascou, entendeu? Se você fala... O problema é que Papagu tem 6. Exatamente. Então você ter um cara que concorda com suas ideias é o maior problema. Essa música, similar a outras do disco, surge com uma ideia de um sonho. É muito interessante como algumas ideias vieram de sonhos. Porque eu estava muito impactado com o som, com retornar a tocar música nordestina, dessa vez em metal, voltar a tocar metal. Eu não estava tocando metal há algum tempo, quando entrei na Papangu, a princípio como músico convidado e depois como sócio. E aí eu tive um sonho mesmo, com uma figura, uma personalidade numa floresta que me parecia indígena, me parecia pertencer a uma tribo e fugia de capangas. E essa é a ideia conceitual da música, dá pra ler a respeito dela. Tá por aí. Aí sentei no piano para tentar jogar aquela imagem que eu tinha tido de uma pessoa em fuga. E por que ela estava em fuga? Aí o sonho foi vindo, algumas coisas eu talvez tenha preenchido com falsas memórias, e sentei ao piano para compô-la. Em mais ou menos, acho que 2 dias eu tinha a música pronta, eu liguei para Hector, foi quando eu chamei para apresentar. E aí a maluquice foi se desenvolvendo. E aí é o problema. Aí eu disse sim, né? Aí Exatamente. O problema é o cara dizer sim. E aí comecei a ter ideia pra ela, mandar, indo pro trabalho, dirigindo e mandando áudio pros caras. Bicho, vamos fazer assim, ó, falando mesmo, assim, não tinha instrumento na hora. E eles sacaram a ideia, a gente ia pra estúdio, montava um pouquinho aqui e ali.
a fluência de Pedro, não só em teclado, guitarra, baixo, piano, mas também em percussões, acrescentou muito à música, porque ele chegou com os pandeiros, com os apitos de maracatu, de samba, o triângulo, que entra muito estrategicamente em algumas partes. Vitor se realizou, porque a gente colocou um solo de bateria na música. A música tem um solo de bateria. E a gente tem um convidado muito especial que eu acho que Marco poderia falar sobre o convidado que participou do solo de baixo. Exatamente. Para quem escuta Papagu há um tempo, já conhece o Holocene e talvez tenha ouvido o último episódio que a gente teve na entrevista, queria mencionar que uma das grandes influências para a banda, ou pelo menos para mim, é uma banda francesa chamada Magma, que é um grupo incrível que misturou lá, já nos anos 70, a música ocidental moderna, erudita do século XX, coisa de Stravinsky, de Bela Bartok, esses compositores, com a música afro-americana. Misturou com o soul, misturou com o jazz, misturou com o funk, com o R&B, e juntou isso ao peso do rock da época e fez um amálgama que não tem paralelo no mundo, sabe? É uma coisa sensacional. E eles fizeram música que me inspira de uma maneira musical e emocional, de uma maneira muito intensa, há muito tempo, desde que eu tinha uns 13 anos de idade. E um dos membros dessa banda é um cara chamado Philippe Bussonet. Ele foi baixista da banda do ano de 1996 até 2019. Veja aí, a banda surgiu em 1970, mas ela ainda está em forte atividade. Ela é capitaneada por um baterista de mão cheia chamado Christian Vander, que simplesmente aprendeu bateria com a mãe dele, que roubou a bateria do baterista de Chet Baker, Caralho. em Paris. Grande viagem na história. Ele depois aprendeu bateria com Elvin Jones, que era o baterista de John Coltrane, assim, coisa muito rica na história do jazz europeu. Vocês estão ligados que vocês estão crescendo num volume de pessoas que o próximo estágio vai ser virar eles, assim, que tipo, é uma banda também que tem uma galeria de pessoas junto ali, né? Talvez, mas o Magma é porque todo mundo saiu, porque não aguentava o líder da banda. No caso da Papagu, acho que a gente já chegou numa situação de irmandade completa, acho que a gente não se separa, não. Mas aí, esse Felipe ele continua essa tradução de grandes baixistas do Magma. Um deles era o Yannick Top, que virou depois produtor musical da Celine Dion, sabe? Era assim, tem muita coisa ali no meio. E aí o Felipe, ele veio ao Brasil em 2013 para tocar com uma banda de jazz chamado Guillaume Perret and the Electric Epic, que era um negócio meio Rage Against the Machine misturado com jazz, música bem massa. Mas aí ele veio lá, eu consegui falar com ele. Ele me chamou no backstage lá de Olinda, do festival Mimo, a Mostra Internacional de Música em Olinda. E aí troquei e-mail com ele, e ele começou a me passar dicas de como tocar no instrumento. Aí só sei que eu estive 10 anos depois, eu estava morando na Alemanha, ele veio tocar em Würzburg, num festival lá na Bavária. Eu fui para lá, disse, Felipe, você tá chegando lá, eu tenho umas músicas pra você gravar. E aí ele disse, beleza, chega aqui na manhã antes do show. Aí eu levei minha interface de áudio pra lá, ele tava com o baixo dele, mostrei as músicas, ele aprendeu as músicas e ele gravou o solo de baixo em Saguatimbó e o solo de baixo em Maracutaia. E assim, pra mim é uma honra enorme ter o meu herói maior no baixo elétrico fazendo uma participação nesse disco. Foda. E aí, antes do solo de bateria, ele pira ali, faz aquela parte mais jazz que você escuta, assim, a gente tá segurando ali um ritmo nordestino na bateria, mas é um jazz, forró, tem um pouco um flerte com samba, onde ele sola com o baixo, antes de escangalhar tudo com a bateria. Aí é pedal duplo, blast beat, cacete, maracatu depois. Voltamos para um rock progressivo que vem a ser baião, mais uma vez. Um final falso, e aí vem o nosso segundo convidado da música, que é o João K, do Teste. Isso. João, né, tudo que a gente fez no Sudeste, a gente tocou uma porrada de data com o Teste. E João e Barata, né, os dois membros da banda, são caras que foram também grandes responsáveis pela evangelização do Papangu no Sudeste. Eles realmente fizeram o possível, assim, para sair em turnê com a gente. E os caras foram realmente, como eu falei, são caras que a gente curte o som e se tornaram amigos. É muito foda isso. Então foi um convite muito natural. E é muito legal, que justamente na parte que mais realmente se apresenta ali como um grind ou um death grind, né, porra? O João tem que cantar aqui, não tem o que fazer. E aí ele veio, nesse mesmo dia que Mariano do Death Kids veio e cantou lá aquela parte do Baixio Santo. E aí é isso. Aí a canção ela vai se encaminhando depois dessa parte para o riff
doido quebradeira do final, que Rodolfo mandou no áudio do WhatsApp pra gente ir pegar a ideia, né? Que ele tem pausas primeiro ascendentes, depois descendentes, até que se termine, e o uso oficial da galinha de borracha, né? Que pensado, era um elemento... ensaiado, gravado, gridado, escrito na partitura. Tá lá arranjada a galinha de borracha. Eu amei que até na ficha técnica vocês colocaram ali a galinha de borracha. Eu ia dizer que a galinha é o terceiro convidado dessa música, né? É uma música repleta de convidados. Ela é o terceiro. É o mais perto de João Caixa. E ouso dizer que a galinha está prestes a se tornar o 7º membro da banda Papalu. É verdade. Que não é uma coisa assim que a gente... talvez no som mais pesado, ela não sei se é uma novidade, a gente vê de tudo, né? Mas é uma coisa que a gente importa também da música de Hermeto Pascoal, que sempre utilizou instrumentos não convencionais. Pô, uma piada solo de 24 horas dele tocando barba, sei lá, alguma coisa. Exatamente. Tem o redôngulo, né? A gente tem o triângulo e a gente tá aí na busca por encontrar o redôngulo, que é o instrumento que segundo Pedro, Hermeto Pascoal toca, o filho dele, Fábio Pascoal, toca uma música. Estamos procurando ainda o redôngulo para substituir o triângulo. E aí ele usa instrumentos não convencionais, infantis às vezes, porco de borracha, galinha de borracha, mas que tem ali um timbre, uma frequência, um som que você não vai encontrar em nenhuma outra coisa. E coube ali, fechou a música. Perfeito. A gente vai se encaminhando aí pro final, a gente chega em Ruínas, ela é a 8ª música do disco, a composição mais extensa do álbum ali, com 8 minutos e 30 segundos. Pra mim é jazz puro aqui, década de 70 Brasil aqui gritando. Tem essa questão do elemento da flauta, tem outros elementos percussivos rolando ali. Eu acho muito curioso como ela é meio que quase um respiro que antecede a faixa de fechamento ali. Fala mais sobre ela aí pra gente, como que foi fazer essa canção longuíssima, mas cheia de camadas, texturas, curvas, uma riqueza de elementos dentro dela, né? Isso, essa daí foi aquela que eu falei lá no começo. Ela começou com a Vinheta do Sapo, que era uma canção bem curtinha de Pedro, que ela basicamente continha a introdução e a parte sobre... E aí eu escutei isso e disse, meu irmão, isso aqui é maravilhoso, Pedro. Aí ele, beleza, vou expandir. Não sabia eu que nesse vou expandir dele ia se tornar a maior faixa do disco, né? Como o Cleber acabou de falar. Dizer que Pedro tem uma influência grande de 8-bits, né? De Super Nintendo, Game Boy. A gente sempre jogou muito videogame nessa fase Nintendo. E o Pedro, ele sempre curtiu a música de videogame. E tem um pouco disso ali na composição inicial. O sintetizador inicial, ele tem essa pegada 8 bits muito tradicional das músicas que a gente escutava, que a gente jogava. E tem um convidado dessa música, Paulo Ró. Ele é um expoente da música vanguardista progressiva e alternativa paraibana e de guerrilha dos anos 70, o Jaguaribe Carne, que era um coletivo que iniciou-se a princípio com Pedro Osmar e Paulo Ró. Ele é o convidado dessa música. Ele traz um pouco também dessa música mais visceral, nordestina, percussiva, tanto na voz quanto no instrumento que ele toca, que é a moringa. E Paulo Ró, ele curte progressivo, ele curte metal, ele curte rock, e ao mesmo tempo ele faz essas cirandas malucas e sons nordestinos insanos só com o violão. Mas ele tem grande estima por esse som. Ele gravou com o nosso pai no começo dos anos 90, que já se foi, mas foi a nossa grande influência e grande motivação na música. E foi uma realização mesmo poder trazer Paulo Ró para cantar essa música, assim, fecha-se um ciclo. Pô, legal demais. Eu não conhecia, tô até para quem tá ouvindo, tem trabalhos do Spotify aí facinho para você ouvir aí, quem quiser baixar. Tem, Jaguaribe Carne tá lá. Eu gosto muito de passar esse aspecto, pra mim é muito forte, assim, emocionalmente, porque o pai dos meninos, né, que era um músico de mão cheia, o Daí Salgueiro, foi um engenheiro de produção, na verdade, ele gravou o primeiro registro fonográfico do Jaguaribe Carne lá na UFPB, numa sala de concerto da UFPB. E é um material, assim, que é assim, ponta de lança da música experimental paraibana nordestina, não tem coisa igual. Então, assim, e ter agora esse, né, como diz Machado de Assis, atando os nós da cronologia, aí chega Paulo Ró agora na nossa música, na música de Pedro, né, com o Papangu nessa formação, para ele participar disso, é uma parada que, porra, é muito forte. Eu fico
efetivamente tocada, assim. Eu acho uma das coisas mais massa possível. E ouçam Jaguaribe Carne. É isso. Eu ia falar que uma das forças da banda é que, embora a gente esteja em lugares diferentes, cada um tem uma habilidade, uma fluência e um contato. E a gente usa isso ao máximo. Então, a gravação de Paulo Ró vem de um contato que a gente tinha com ele, gravado com um microfone que estava quebrado, que é o mesmo microfone que ele usou para gravar com o papai há muitos anos, que Marco, porque teve acesso a um cara na Alemanha, consertou esse microfone, mandou pra gente. Então, a banda, ela tá sempre trabalhando, cada um em um lugar, dando vazão a alguma demanda que a banda tem. Talvez, se a gente fosse 6 caras numa mesma cidade, todos ali focando 100% só na banda, eu acho que tem elementos que talvez não acontecessem, que funcionaram porque a gente tinha essa dinâmica também de separação. De um tempo de respiro ali, né? Também. Um tempo de respiro. Vocês estão me falando assim, parece que alguém traz uma coisa, o outro complementa e vão amadurecendo ali dentro desse processo. Isso foi muito importante. Pô, incrível. Cara, a gente chega na última música do disco, Rito de Coroação, também bastante extensa ali, mais de 8 minutos. Ela é menos raivosa ali, mas ela tem umas guitarras ali no meio, tipo um tan, tan, tan. Parecia muito a guitarrinha do Kings of Stone Age ali, do Josh Homme, bem característico no comecinho dos anos 2000 que ele fazia ali. Mas ela nunca perde essa brasilidade, esse tom imprevisível jazzístico ali. Queria que vocês comentassem por que vocês escolheram justamente essa para encerrar o disco e que direções ela aponta aí para os futuros trabalhos da Papangu. Então, Rito do Coração é talvez a única faixa que eu trabalhei sozinho no disco, na maior parte dela, pelo menos. Eu compus ela em dezembro de 2020 e eu entreguei para os meninos ela quase pronta. A gente só, ano retrasado, onde a gente gravava o disco, a gente arranjou, mudou o andamento da voz, Rodolfo ajudou muito na harmonia e Pedro também ajudou a limpar várias das partes instrumentais, mas basicamente ela foi a primeira coisa que veio inteira pra gente trabalhar pensando, beleza, essa faixa vai para o segundo disco da Papangu, vai para o Lampião Rei. E ela meio que parece ser o fim da história do Lampião, mas ela não é nada além de um sonho premonitório que ele tem. É um sonho premonitório que vai, de fato, se concretizar, mas ele é contado como se fosse do ponto de vista de, realmente, de você entrar naquela fase do repetimento dos olhos, quando você pegou no sono de vez, sabe? E ela é muito facetada, ela começa com uma melodia muito idílica, mas também que tem alguma insegurança nela, porque ela é uma melodia cromática. Ela não é uma coisa puramente tonal. E nessa melodia que parece algo remeter uma saudade, ela se apresenta e depois ela dá percalço a um caboclinho, que é um ritmo que tem no Nordeste que se vale de um chamado e resposta. E esse chamado e resposta, esse é um negócio assim que você encontra muito na música do Nordeste. O forró também se vale muito desse chamado e resposta, o baião também. E a gente queria fazer meio que um chamado entre a realidade e o sonho. Basicamente é Lampião dormindo, conversando com o seu subconsciente, conversando com todas as experiências que ele teve até agora e conversando com uma sina que ele sabe que talvez esteja por vir. Não, talvez ele saiba quando está dormindo, talvez ele não saiba quando está acordado. E nessa construção desse sonho, dessa música totalmente onírica, a gente pensou em fazer meio como se fosse um filme, sabe? Como se fosse alguma coisa, sei lá, do realismo mágico que você encontra no cinema francês, naquelas reencenações de Orfeu. E o disco todo se passa também assim como o Oceano talvez tenha sido, esse disco de agora é meio que uma remitificação do Orfeu. Não só da figura do Prometeu, do Lampião, sendo aquela pessoa que traz a luz, também pelo fato dele ser uma figura meio de Robin Hood, de roubar a riqueza do latifundiário e entregar para o povo, mas ele também meio que desce para o inferno em vários momentos, porque ele, nessa tentativa dele corrigir as injustiças que traçaram o caminho dele até agora, ele comete várias outras. Então, mostra essa complexidade de uma figura que você vendo por outro jeito, o ponto cego revela umas feiuras que você não tinha visto antes. Então, Rito do Coração meio que passa por ser essa exposição das complexidades que passaram pela vida do Lampião e a exposição dos motivos que vão trazer ele a uma sina de tragédia.
E realmente foi uma maravilha poder tocar essa música com os meninos, porque eu tinha ela guardada desde dezembro de 2020, mandei o material pros caras, especialmente depois que Vitor, Rodolfo e Pedro entraram na banda, e eles puderam realmente fazer as cores saltarem e brilharem com a improvisação que eles trouxeram à música, e ela meio que feita para se tocar como se fosse uma faixa para ser tocada apenas ao vivo, sabe? Ela no estúdio foi gravada ao vivo, ela tem essa energia do ao vivo, e se a gente fosse fazer ela parte por parte, não ia ter dado tão certo quanto deu, eu acho. Mas ela também se encerra como se fosse uma cena de créditos, sabe? Com cada um solando, cada um se expressando da melhor maneira que pode, e para fazer essa história se florescer. Na parte de instrumentação, ela tem muitos instrumentos. Eu acho que ela tem mais teclados sobrepostos também, assim, que foram feitos depois dos que são ao vivo. Acho que também ela tem a harmonia vocal mais complexa. Ela também é a única música do disco, salvo engano, em que todos cantam ao mesmo tempo. Em algum momento dela, você tem as cinco vozes, eu, Hector, Raí, Marco e Pedro, fazendo uma harmonia nessas partes de pergunta e resposta. Tem os 5 ali harmonizando. Então ela tem um certo nível assim, de complexidade de instrumentação grande. E tem um convidado também, né, Marco? De fato, Rito do Coração, ela tem um grande amigo meu chamado André. André, ele é um músico lá da Itália, ele é o engenheiro de áudio que trabalhou na masterização desse disco. E André é uma dessas pessoas que respira música, sabe? Ele, na verdade, a carreira dele é trabalhar na pesquisa de engenharia elétrica, ele trabalha com a parte de eletrônica de poder, de potência, mas ele é um nerdzão, sabe? É desses caras que cresceram numa cidade pequena. Ele é italiano, ele é lá da província de Vicenza, no nordeste da Itália. O nordeste da Itália não é como o nordeste brasileiro, mas você encontra umas pessoas muito estranhas no nordeste brasileiro e no nordeste da Itália, quando você vai para cidades pequenas. Eu conheci um cara que era lá de uma cidade próxima a Sousa, uma cidade, sei lá, de 3 mil habitantes, que ele era viciado em ópera italiana. Tinha aprendido o italiano só ouvindo coisa na rádio. E, sei lá, André é meio que essa pessoa, sabe? A cidade dele tem coisa de 2 mil habitantes, é uma província perto de Vicenza. E com os amigos dele, eles viraram experts em death metal, certo? Ele toca numa banda fantástica de death metal chamada Ad Nauseam, que ela meio que reencena todo aquele cenário de avant-prog da Bélgica, dessas bandas Present, Univers Zero, mais na roupagem do death metal. Enfim, isso é nerdagem, isso é irrelevante. Mas ele toca violino também, além da guitarra. E eu pedi para ele fazer uma camada de violinos no que a gente chamava do space rock dessa música, que é uma progressão de acordes extremamente sentimental e muito triunfal, que tinha originalmente só o solo de Pedro, que ele toca a guitarra com um slide. Foi inclusive um momento que na gravação do disco ele fez com que eu e Vitor chorássemos. E a gente chorou muito quando Pedro gravou esse momento super emotivo nesse disco. E aí o André fez uma camada de violinos por debaixo disso para tentar realçar isso como se fosse uma ascensão, sabe? A ascensão no cristianismo também, sabe? Da alma subindo aos céus. E é meio que a alma do Lampião subindo aos céus num sonho. E ficou super bonito o resultado. Tem uma coisa sobre o final dela também, que aconteceu também em Mulher Rendeira, que as limitações, às vezes, elas são forças. E se a gente tivesse mais tempo em estúdio, talvez se a gente tivesse 10 dias, 15 dias, a gente teria gravado vocais ali no final. A gente flertou com os vocais do final. E a gente sentiu que não tinha ficado tão legal. Ela vai pra um campo quase gospel ali no final, assim, uma coisa quase religiosa, isso, né? Isso, e você tem essa sensação do gospel porque tem um timbre ali do DX7, um teclado muito clássico do final dos anos 80 e começo dos anos 90, que foi usado, assim, à exaustão por Celine Dion, Whitney Houston e o gospel brasileiro. Usou muito esse timbre. E aí ele vai ali marcando o final. A gente teve pouco tempo em estúdio, então acabamos simplificando um pouquinho a finalização dela e acho que ficou melhor, no fim das contas, do que se a gente tivesse mantido as camadas de vocais que tínhamos pensado e até gravado. Mas assim, muito mais a gente tem que fazer. Volta 2 passos, tira, vamos deixar com o tempo que a gente tem. E ficou a experiência do estúdio ali marcada. Simples, mas completa. E retomando assim esse aspecto de ascensão que Marco fala, dessa parte aí do Space Rock, de Rito, o que é assim, uma sensação que a música passa nessa progressão também é, ao mesmo tempo que ela dá essa sensação de ascensão, vamos dizer assim,
ela também dá uma sensação de um prenúncio de queda. Esse é um sentimento muito bacana que a música passa. Nessa experiência, a ironia que o Lampião vem tendo, você sente, ela é alegre e triste ao mesmo tempo. Você tá sentindo que ele está chegando no ápice da vida deles, vamos dizer assim, mas esse ápice tem várias implicações negativas, que a gente que conhece a história sabe quais são, mas mesmo quem não conhece, acho que consegue sentir isso através da música. Ela termina numa nota não conclusiva. A última nota dela não conclui. A banda conclui, mas a nota que tá ali em evidência, tarará, ela tá ali no ar, é uma nota suspensa. E quem puder escutar, vai escutar o reverb tail aí mais longo que Marco já colocou numa música. Só pra concluir, eu acho que reflete também essa dualidade, né? O fato dessa música ser agridoce, assim, ela é feliz, mas também ela é um pouco essa palavra que pesarosa. É agridoce, ela é agridoce, é uma canção agridoce, ela evoca esse sentimento. Eu acho que essa complexidade, essa dialética também, ela diz um pouco sobre a própria figura do Virgulino, né? Do Lampião, porque vai ter a galera que vai dizer, mas estão romantizando um bandido. Aí vai ter os caras que vão falar isso e aquilo, mas as coisas elas são complexas, os humanos eles são estranhos. As pessoas fazem coisas que não tem preto ou branco, tudo no mundo é meio cinza, não dá pra pessoa ficar colocando em caixinha. E eu acho que esse jogo dessa música me evoca e fecha com maestria também, acho, essa ideia que a gente quer passar. A gente não tá criando um herói, nem a gente tá criando um vilão, a gente tá contando uma história baseada naquilo que a gente acredita, no que a gente sente, e essa música, na minha opinião, encapsula isso perfeitamente. Perfeito. Bom, gente, gravamos aqui esse programa para promover a nova série da Netflix, Lampião Rei, trabalho que tem trilha sonora e direção artística aí do pessoal da Aí sim. E um monte de nerd pra ficar falando detalhe. Para fechar aqui, uma última pergunta para cada um de vocês quatro aí. A gente sempre gosta de perguntar aqui pros artistas. Se vocês pudessem escolher uma canção desse disco, qual seria a canção que vocês gostariam de escolher? Pode ser a que vocês mais gostam agora, a canção que vocês acham que representa o disco de maneira geral. Fique à vontade para escolher o momento escolha de Sofia aqui de vocês. Eu acho que eu posso abrir e assim, desde que a gente começou o projeto do Lampião Rei, eu acho que Hit de Coroação é a música assim que mais me marcou. Quando o Marco apresentou ela pra gente, ela assim grudou na minha cabeça de forma absurda. Eu me lembro de quando o Marco mandou ela ali em 2020, 2021. Era uma demozinha bem qualidade mediana, ele tinha gravado no quarto de casa. Eu fiquei fissurado na música, fissurado assim. Eu escutava no trabalho, voltando para casa, no trânsito. E é uma música que me marcou muito e assim, isso mostra como assim, Marco, ele, além de um grande amigo meu, ele é um excelente assim, compositor, porque a música me cativou de uma forma... Eu conheço o cara e eu não esperava isso dele, de verdade. E eu fiquei muito feliz com a música. E eu acho que vou carregar essa experiência pelo resto da minha vida. Hit de Coroação é a música do Lampião Rei para mim. Exatamente. Olha, eu acho que Raí me deixou encabulado depois de tecer tantos louros quanto a Hit de Coração, né? Mas eu acho que eu vou escolher Boitatá, porque, primeiro, ela é a faixa mais divertida de se tocar ao vivo no mundo. E toda vez que eu toco ela com os meninos, é um momento que a gente consegue se expressar da maneira mais livre possível, sabe? E dá um senso de euforia que eu não consigo ter de nenhuma outra forma. Tocando com qualquer outra pessoa, qualquer outra banda, eu não consigo ter nada que sequer comparável à direção que eu tenho de tocar Boitatá com os meus amigos. E é uma faixa que eu acho que ela trabalha com o melhor das habilidades de cada um dos membros da banda. Hector e Raí conseguem dar um peso e uma marcação para o vocal e para a guitarra, que são singulares. Rodolfo traz e consegue dar uma leveza com o Wurlitzer, que é um teclado elétrico específico que ele usou para essa música. Pedro também traz uma guitarra limpa que consegue levar a áreas diferentes. Vitor consegue entregar um peso e uma classe, sabe? Que ele toca com bastante classe, ele não toca no peso da sujeira, não. Assim, é uma faixa fantástica. E eu acho que ela também serve de uma boa vitrine pro disco. Não só porque ela não mostra todo o escopo sonoro do disco, mas porque ela é tão divertida. Eu acho que eu vou de Acende a Luz. Acho que Acende a Luz, ela tem uma característica também de ser extremamente divertida ao vivo, de tocar. É muito desafiadora. E
ela tem montanha-russa, altos e baixos, que é uma coisa que eu gosto muito em música, e tem um pouco de tudo, tem doideira, tem parte pesada, tem parte melódica, e tem um dos maiores riffs de todos os tempos, na minha opinião, que é o Sagui. Vou deixar essa no colo de Marco aí também, talvez um dos meus riffs favoritos de todos os tempos, ao lado de alguma coisa que Tony Iommi fez. Acho que o Sagui entra também, é maravilhoso, aquilo ali é foda, e sempre que a gente toca ao vivo é muito massa, porque nunca a gente fica, como é que eu posso dizer, 100% tranquilo. Isso é bom, é massa, o cara tá assim meio, porra, peraí, que eu preciso me concentrar, que lá vem o Sagui, tá ligado? Tipo, você entra numa zona que você tem que, assim, eu vou acertar, e tipo, vira uma energia assim no palco muito foda, todo mundo gravando assim. Essa sensação é muito divertida, então acho que eu vou dar acender a luz. Quando você falou agora, cuidado que lá vem o Sagui, me lembrou, passou agora pela história, pela minha cabeça, essa cena de você entrar num filme Jurassic Park, mas em vez de dinossauro você tem Sagui. Eu acho que essa é a sensação da gente, quando a gente toca essa música ao vivo. Welcome to Saguatimbó. Welcome to Saguatimbó. A minha música favorita de escutar, ela muda constantemente. Eu até falei pros meninos hoje que eu escutei o disco no shuffle pela primeira vez, no aleatório, e eu achei horrível. Porque eu tava tão acostumado a escutá-lo na ordem que quando eu escutei no aleatório eu achei esquisitíssimo. Então, eu só consigo escutar ele inteiro. Então é difícil decidir uma pra parar e ouvir. Mas eu diria que Rito de Oferenda é a música que eu mais escuto do Lampião Rei. Ela tem Rito de Oferenda? Rito de Oferenda. Rito de Coração. O cara já tá no quarto vinho aqui, fica um pouco abalado. Rito de Coração, ela sem dúvida é a música que eu mais escuto do Lampião Rei. Porque ela tem de tudo. Esse clima agridoce de Rito, ele me pega muito, mas pra tocar eu fico muito dividido entre Boitatá e Maracutaia, porque eu acho que as duas deixam o público com a cara meio assustada, e eu acho massa isso. Perfeito. Gente, conversamos aqui com o pessoal da Papangu. Quem quiser é @papangu.br aí nas redes sociais. Se você abrir o Instagram deles, vocês vão ver que ali o mês de outubro tá recheado de apresentações ao vivo aí. Tem disco para você comprar, tem lojinha, tem tudo ali para você ir acompanhar o trabalho da banda. Gente, muito obrigado por conversar com vocês aqui, bater esse papo. Para mim é uma honra enorme, eu sou grande fã da banda ali, e ter esse privilégio de ouvir vocês contando todos os detalhes para mim assim, é um prazer absurdo. Fica à vontade se quiserem compartilhar mais algum link ou o que quiser, esse espaço aí é de vocês também. É isso, galera. Sigam as redes aí, papangu.br, a gente tá bem ativo no Instagram. A gente tem uma lojinha também, quem quiser tá vendo aí, nós temos CD, tem vinil, tem umas camisas massa pra você sair no drip do Rock Troncho e do Hermeto Core. Então, a gente vai estar viajando a gente vai estar viajando em outubro, né? A gente vai começar com um show muito especial lá no Nautfest Brasil 2024. A gente está compondo o line-up do domingo, no dia 20 de outubro, e depois a gente cai na estrada com uma série de shows. A gente vai tocar no Rio de Janeiro, a gente vai tocar em Belo Horizonte, a gente vai tocar em Juiz de Fora, tem um show até em Natal antes, aqui no Nordeste mesmo. Então, é isso, galera. Muito obrigado, Kleber. Muito obrigado pelo convite mais uma vez, é muito bom conversar com você e tamo junto. Se eu tivesse condições, eu gravaria um disco toda semana. É muito bom, satisfatório estar aqui conversando, bem tranquilo, bem suave, é a coisa mais gostosa do mundo. É para isso que a gente tá aqui. Momento Metaleiros Fofos, isso é tão bonito. Gente, é tudo fofo. É tudo menino de vó aqui. O Por Trás do Disco é um projeto paralelo do podcast Vamos Falar Sobre Música. Apoie a gente no apoia.se/podcast VFSM. Por apenas R$5 por mês você tem acesso a esse e outros programas lançados com muita antecedência. Eu sou @KleberFac no Threads e no Instagram. Você também pode acompanhar meu site musicainstantanea.com.br. E não esquece de seguir a gente nas nossas redes sociais, @podcast VFSM em tudo. Até a próxima edição do programa. Tchau, tchau. Esse podcast foi editado por Nick Silva.